Olá pessoal, meu nome é Cibele Paixão e esse é mais um vídeo do meu canal. Bom pessoal, como prometido a vocês, hoje nós vamos estudar o Código de Ética Profissional do Servidor Público do IBGE. Vocês vão perceber que esse conteúdo ele é bem parecido, você encontra muita coisa dele dentro da apostila de conhecimentos técnicos que nós já estudamos, inclusive tem uma playlist aqui no canal, tá? Então, assim, vocês vão ver muita coisa parecida, algumas novidades, pouquinha coisa, mas é sempre bom estudar. Tá certo, pessoal? Bem, só esclarecendo para vocês, né, que semana passada os vídeos eles ficaram um pouquinho bagunçados, né, gente? Na verdade, a minha vida essas 2 semanas tá uma loucura, né? Então, hoje, por exemplo, eu tô gravando para vocês aqui de manhã, antes de sair para o trabalho. Então eu peço a compreensão de vocês, né? Porque esse conteúdo era para ter sido semana passada, mas eu tô trazendo hoje para vocês. Quem me segue lá no Instagram viu também, né? Que eu comentei que eu estou ajudando minha mãe esses dias e que o meu celular tá com problema. Então eu poderia gravar todos os vídeos para deixar subir para o canal e só postando para vocês durante esses dias. Porém, o meu celular não tem memória suficiente para isso, então eu tenho que gravar um vídeo, postar e apagar, gravar, postar e apagar. E assim vai, né, gente? Então vamos começar a estudar? E antes da gente começar aqui a nossa leitura, eu quero que você deixe a sua curtida, se inscreva no canal se você não é inscrito, toque o sininho de notificações. Então vamos lá. Código de Ética Profissional do Servidor Público do IBGE. Vamos começar pela seção 1, que fala sobre as regras deontológicas. Então a primeira regra fala: a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a eficiência e a consciência dos princípios morais são primados, ou seja, são prioridades maiores que devem nortear o servidor público do IBGE, né? Então, em todas as suas atitudes, o servidor público do IBGE ele deve agir com decoro, com zelo, ele deve ser eficaz e eficiente e ter consciência dos princípios morais. Seja no exercício do seu cargo ou função, ou seja, enquanto ele está trabalhando, ou fora dele, né, na sua casa, em sociedade, já que essa consciência vai refletir no exercício da sua vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição do serviço público como um todo e em especial das pesquisas estatísticas e geocientíficas oficiais, cujas fontes de dados escolhidos devem contemplar a qualidade, a oportunidade, os custos e o ônus para os cidadãos. Vamos lá. 2. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético da sua conduta. Assim, ele não tem que decidir somente sobre o que é legal, o que é ilegal, o que é justo, o que é injusto, o que é conveniente e o que é inconveniente, o que é oportuno e o que é inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. Então, o servidor público, ele não pode nunca desprezar a ética, a moralidade e, acima de tudo, ele deve sempre escolher entre o que é honesto e o que é desonesto, consoante aí as regras contidas no artigo 37, né, da Constituição Federal. Por se integrar à condição de servidor do IBGE, então lá na Constituição a gente fala sobre o servidor, né? E aí o servidor público do IBGE, ele é um servidor federal. E o elemento ético da sua conduta, ele abrange, além dos primados maiores, a adoção de melhores princípios, métodos e práticas de acordo com considerações estritamente profissionais, incluindo os princípios éticos científicos e a ética profissional. Terceiro, a moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal. Então, ser moral, agir com moralidade dentro da administração pública não vai se limitar somente entre distinguir, diferenciar o que é bom e o que é ruim, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum.
Então, a finalidade dos atos administrativos, do trabalho da administração pública, vai ser sempre o bem da comunidade, da sociedade, ou seja, o bem comum. O equilíbrio entre o que é legal e a finalidade, ou seja, entre a legalidade, fazer as coisas de forma correta, e a finalidade, ou seja, atingir o objetivo. Então, precisa haver um equilíbrio entre essas duas coisas na conduta do servidor público, e é isso que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Então, quando é que um ato administrativo vai ser moral? É quando você faz ele de forma legal, ou seja, dentro da legalidade, e você consegue atingir uma finalidade. E aí, só mais uma ênfase para vocês: qual é a finalidade do serviço público? O bem comum. Então, você fez de forma legal, dentro das regras, tudo certinho, e você conseguiu beneficiar a sociedade, a população, então você atingiu a sua finalidade, o seu ato foi moral, certo? Então vamos lá. Para melhor exercício de sua função pública no IBGE, o servidor deve ter consciência da relevância das informações estatísticas e geocientíficas, a fim de atender ao direito à informação pública de modo imparcial e com igualdade de acesso. Então, principalmente o servidor público do IBGE, que trabalha com estatística, com levantamento de dados, ele deve ter a consciência da importância desses dados. E o estudo da apostila de conhecimentos técnicos serviu para isso, para a gente ver a importância que tem o trabalho do IBGE, o levantamento estatístico do IBGE para a sociedade como um todo. É imprescindível que o servidor do IBGE zele pela qualidade dos processos de produção das informações oficiais, adotando critérios de boas práticas, tanto nas atividades finalísticas quanto nas atividades de apoio. Então, por isso que é importante as boas práticas, o zelo pela qualidade da produção dessas estatísticas, certo? Continuando. A remuneração do servidor público é custeada por tributos pagos direta ou indiretamente por todos, ou seja, quem paga o salário do servidor é a população. Até por ele próprio, né? Porque o próprio servidor ele paga tributos. E por isso se exige como contrapartida, ou seja, contraprestação, que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento indissociável de sua aplicação e sua finalidade, erigindo-se como consequência um fator de legalidade. Foi o que nós falamos, né? Se um ato é legal e atinge a finalidade, que é o bem comum, esse ato será moral. Então, o servidor público ele tem a obrigação de agir com moralidade, até porque quem paga o seu salário é a população e até ele mesmo, né? Quando ele paga ali os seus tributos, ok? O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como um acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Quando você trabalha para o IBGE, fazendo levantamentos estatísticos, você deve considerar que esse trabalho é o seu patrimônio maior, é o seu bem maior, né? Porque você está acrescentando para o bem-estar de toda a população, né? De todo o nosso país. Continuando. A função pública deve ser tida como exercício profissional, então é um trabalho. E, portanto, vai se integrar na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia, na sua vida privada, preste bem atenção. Os atos verificados na conduta do dia a dia, na sua vida privada, poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Então, levando em consideração que o exercício da função pública é uma profissão, você precisa entender que não só as suas atitudes dentro do ambiente de trabalho, mas também no seu dia a dia, na sua vida privada, ou seja,
dentro da sociedade, com seus amigos, com seus parentes, na sua casa, todo o seu comportamento ele pode acrescer, ou seja, você pode ser bem visto com bons olhos, mas também pode diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Então, se você é um cara desonesto, que faz coisas erradas, enfim, né, gente? Não preciso nem dar exemplo de coisas que podem diminuir o conceito de uma pessoa no seu trabalho. Então, tanto as coisas boas podem acrescentar o seu conceito, a sua reputação lá dentro do seu trabalho, quanto as coisas ruins podem diminuir a sua reputação lá dentro do seu trabalho, da sua vida funcional, ok? Continuando. Com exceção, né, ou seja, salvo os casos de segurança nacional, investigação policial e interesse superior do Estado e da administração pública a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui um requisito de eficácia e moralidade, ou seja, para que o ato seja eficaz e que ele seja moral, ele precisa ser público, certo? Ele precisa ser transparente. Quais são as exceções? Quando é que o ato não pode ser público? Aí o parágrafo aí já começa falando, né? As exceções são casos de segurança nacional, investigação policial ou interesse superior do Estado e da administração pública. Tirando isso, né? Todos os atos administrativos eles devem ser públicos, ok? Ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar. Ou seja, se você se omite, se você se nega a dar publicidade, a dar transparência ao ato administrativo, você está agindo, você está comprometendo a ética contra o bem comum, certo? Não confundam, pessoal, a publicidade dos atos administrativos com o sigilo dos dados individuais das pessoas, né? Quando a gente leu lá sobre as informações estatísticas, a gente viu que os dados individualizados eles não podem ser divulgados, tá bom? Mas uma coisa são os dados individualizados, outra coisa é o ato administrativo. O ato administrativo, como a gente vai ver em breve, em direito administrativo, ele deve ser público, ele deve ser transparente, tá certo? Então vamos lá. Ademais, leis, regulamentos e medidas que regem operações de sistemas estatísticos e cartográficos no Instituto devem ser de conhecimento público. É tanto que o tempo todo lá na apostila a gente via, você pode acessar os dados na página do IBGE, clica aqui e você vai acessar, entendeu? Vamos lá. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrário ao interesse da própria pessoa interessada ou da administração pública. Então, todos têm direito a informações verdadeiras, à verdade. Ainda que aquela verdade seja contrária tanto ao interesse da própria pessoa que foi lá buscar, quanto da própria administração pública. Mas toda pessoa tem direito à verdade. É uma regra para a administração pública e é uma regra para a vida, né, gente? Nenhum Estado pode crescer ou se estabilizar sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão e da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a de uma nação. Continuando. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicado ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Então, o que é que vai caracterizar que você será um servidor público disciplinado? Quando você age com cortesia, com educação, né? Com boa vontade, com cuidado e o tempo que você dedica ao serviço público. Tratar mal uma pessoa que paga os seus tributos direto ou indiretamente significa causar-lhe dano moral. Então, como é que você, servidor público, vai tratar mal um cidadão que paga o seu salário, né?
Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao próprio equipamento, né, que você está trabalhando com ele, mas também às instalações ou ao Estado. Todo o ambiente ali, né, da agência em que você vai trabalhar, tudo aquilo ali é bem público, é bem do Estado, né, as cadeiras, as mesas, tudo que tiver ali dentro. Dessa forma, causar qualquer dano a esses bens, né, que pertencem ao patrimônio público, deteriorando por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas também a todos os homens de boa vontade que dedicaram a sua inteligência, o seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-lo. Deixar o servidor público, pessoa à espera de solução, que compete ao setor em que ele exerça as suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação de serviço, não caracteriza apenas uma atitude contra-ética ou ato de desumanidade, mas principalmente um grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. Então, se alguma função está sob a sua responsabilidade e você deixa qualquer pessoa à espera de solução, que compete a você resolver, né? Permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso, isso não caracteriza somente uma falta de ética ou um ato de desumanidade, mas caracteriza principalmente um grave dano moral aos usuários do serviço público, certo? O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento e assim evitando a conduta negligente. Então, o tempo todo você deve prestar atenção nas ordens dos seus superiores e zelar para cumpri-las com atenção, com perfeição, evitando a negligência. Não seja negligente. Os repetidos erros, o descaso, o acúmulo de desvio, às vezes difíceis de corrigir, e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da sua função pública. Então aí fala que você ficar repetindo erros várias vezes, porque errar todo mundo erra, né, gente? E principalmente quando você começa num trabalho novo, você não sabe exatamente como é que as coisas funcionam. Então errar é normal, mas errar repetidamente, ter descaso, acúmulo de desvios de conduta, isso torna-se às vezes difícil de corrigir, né? Isso pode caracterizar até mesmo uma imprudência no desempenho da sua função. Toda ausência injustificada, ou seja, falta sem justificativa no serviço de seu local de trabalho, é fator de desmoralização do serviço público. Então, quando você falta e não justifica, isso é um fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre vai conduzir à desordem nas relações humanas, porque você é uma peça fundamental ali no seu ambiente de trabalho. Quando você falta e não justifica, ou seja, as pessoas estão esperando você chegar para uma reunião e você falta e além de faltar você não justifica. Isso ali vai gerar uma desordem no ambiente de trabalho e nas relações humanas. O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, ele respeita os seus colegas e também respeita os cidadãos. Colabora e de todos pode receber colaboração, ou seja, ele ajuda e aceita ser ajudado, pois a sua atitude pública é a grande oportunidade para o crescimento e o engrandecimento da nação. O caráter colaborativo e participativo deve estar presente nas atividades estatísticas e cartográficas, privilegiando-se assim um contato estreito e harmonioso entre ambas as atividades, né? As atividades estatísticas e as atividades cartográficas. Contato essencial para melhorar a qualidade, comparabilidade e coerência dos dados produzidos. Esse espírito colaborativo e participativo deve estender-se à coordenação dos sistemas estatísticos e cartográficos nacionais e de responsabilidade do IBGE. Portanto, compete ao Instituto, ou seja, compete ao próprio IBGE,
propor, discutir e estabelecer, em conjunto com as demais instituições nacionais, diretrizes, planos e programas para a produção estatística e cartográfica, processo que deve irradiar-se à esfera internacional, especialmente na cooperação bilateral e multilateral, a fim de melhorar as informações estatísticas e geocientíficas oficiais em todos os países, por meio da utilização de conceitos, classificações e métodos que promovam a coerência e a eficiência entre diversos sistemas estatísticos e cartográficos. Para a aula não ficar muito longa, eu vou parar por aqui e aí na quinta-feira a gente fala sobre os principais deveres do servidor público do IBGE. Nessa primeira parte nós vimos regras deontológicas e aí na quinta-feira a gente vê os principais deveres do servidor público do IBGE. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima aula.